Olá, queridos. Bom estar de volta. Estamos tentando resolver esse problema de áudio, que às vezes o som abaixa e sobe, né? Mas, se Deus quiser, até semana que vem está resolvido. Estamos investigando essa tecnologia aí para saber o que está acontecendo. Mas que você possa ouvir, que a gente possa compartilhar juntos a palavra de Deus e que a gente possa ser edificados juntos, né? Que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações e a gente possa glorificar ao nosso Deus a partir da palavra que Ele tem para nós nessa manhã. Então, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo João. Abra lá no Novo Testamento, Evangelho segundo João, capítulo 17. E eu quero ler alguns versos com vocês. Nós já temos compartilhado algumas doses de esperança ao longo da semana sobre esses versos. Esse é um tema central no Evangelho. Você já vai saber por quê. E eu gostaria, então, de te convidar para você abrir sua Bíblia lá no Evangelho de João, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 1 a 11 e nós vamos compartilhar algumas poucas coisas desse texto. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem de tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Deus abençoe sua palavra, queridos. Isso tem tantas verdades, né? Essa oração sacerdotal de Jesus Cristo, imediatamente antes de sua prisão e então de sua morte na cruz por nós, né? Então, esse texto, ele começa a oração de Jesus que ele faz junto a seus discípulos, para que seus discípulos conheçam essas verdades pelas quais ele está orando ao Pai, né? Ele intercede por nós, porque ele intercede por seus discípulos há 2000 anos atrás, e mais à frente na sua oração ele vai dizer que roga também por aqueles que ainda hão de crer, ou seja, por todos nós ao longo da história e então até o fim dos tempos, né? E aqui Jesus, ele começa orando por algo que é central na vida cristã, e eu queria chamar a tua atenção para isso, porque muitas vezes nós que nos chamamos de cristãos, nós perdemos isso de perspectiva e começamos a viver a mesma vida que tínhamos antes de nos tornarmos cristãos, né? Então, é muito importante a gente atentar para essa verdade que Jesus está trazendo aqui. E o que Jesus nos diz, né, é que ele quer glorificar o Pai. E ele quer ser glorificado apenas pelo Pai. A verdade que Jesus diz aqui, como ele vai dizer no verso mais à frente que nós lemos, né, é que nós também vivamos para glorificar o Pai, mediante glorificar o Senhor Jesus. Vivermos para a sua glória. É muito interessante porque isso foi sintetizado no Catecismo de Westminster, né? Se você lê o Catecismo de Westminster, que sintetiza toda a doutrina cristã que nós conhecemos e na qual nós embasamos nossa fé, né? Foi escrito entre 1643 e 1646, né?
publicado pela primeira vez em 1647, na Europa, né? E o Catecismo de Westminster, ele começa com essa declaração, com essa verdade central do Evangelho, né? Das boas notícias de Cristo para nós. Ele começa dizendo a razão, a principal propósito, motivo do ser humano existir. E ele diz que essa razão é para nós glorificarmos a Deus e desfrutarmos dele por toda a eternidade. É muito interessante isso, né? Nós existimos para glorificar a Deus e para desfrutarmos dele por toda a eternidade. E muitas vezes, nesse mundo cada vez mais narcisista, né? Onde nós cada vez mais buscamos nossa glória própria, e o mundo nos seduz com pensamentos, com ideias, com filosofias, com atrações que nos fazem nos voltar para nós mesmos e buscarmos nossa satisfação em nós mesmos, né? Esse mundo que busca satisfação cada vez mais sensorial, né? Os nossos 5 sentidos físicos, e nós buscamos, então, nossa realização nesses prazeres sensoriais e buscamos na fama, no sucesso, no poder, nos prazeres que conseguimos encontrar, na nossa autossatisfação. E, na verdade, o que acontece com o mundo? Vive frustrado, né? Vive tendo seus planos fracassados e não consegue obter essa satisfação, né? Então, é um mundo doente, é um mundo adoecido. Mas isso não é uma realidade só do nosso século. Isso é uma realidade que vem desde a queda, né? Uma realidade que tem milhares e milhares e milhares de anos. E o mundo atravessa por isso. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer essa correlação, essa declaração do Catecismo de Westminster, que é dupla, assim como o ensino, a verdade que está por toda a Escritura, de que o ser humano só encontra sua plena realização, sua plena satisfação em Deus. Só encontra esse prazer, essa realização, essa plenitude, né? A plenitude do Espírito Santo, com a qual a Bíblia nos diz que o cristão pode viver, porque o Espírito habita nele. Essa alegria profunda, extasiante e contínua só pode ser encontrada na medida em que nós entendemos que nós fomos criados para viver não para a nossa glória própria, mas para a glória de Deus. E que essa glória de Deus, o Pai, o nosso Criador, só é possível nós vivemos para ela na medida em que nós glorificamos seu Filho Jesus Cristo. Como ele diz aqui, eles me têm glorificado. Então, queridos, nós estamos muito distante dessa realidade, né? E isso não é algo fácil, né? Por quê? O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer isso, né? Ele diz nos evangelhos, se você ler com cuidado, você vai ler no Evangelho de Mateus, vai ler lá em Lucas 9, você vai ver que o próprio Jesus, ele se dirige àqueles que querem segui-lo e diz assim, olha, avaliem bem o que vocês querem fazer. Calculem bem, né? Em outro texto ele vai dizer assim, olha, façam como um engenheiro. O engenheiro, ele não vai passar vergonha calculando mal a sua obra, quanto ele vai ter que gastar, o que ele vai precisar, para depois a sua obra ser interrompida logo no início, né? E virar um monte de ruínas velhas. O engenheiro, ele calcula muito bem o que ele vai fazer antes de assumir que ele não quer mais viver para si mesmo, para sua glória própria, para sua autossatisfação, mas para agradar o seu Criador, para viver para a glória de Deus. E Jesus vai dizer, então, ele vai dizer àqueles que querem segui-lo, ele vai dizer, olha, o Filho do Homem não tem onde repousar sua cabeça. Ele dorme ao relento, ele dorme com a cabeça nas pedras, no deserto. Ele não tem 3 refeições por dia preparada, planejada previamente para ele. Olha, o que ele está dizendo é, olha, se você vai me seguir, não pense que a sua vida vai ser uma maravilha, vai ser aqui nessa terra. Não pense que você vai ter tudo garantido. Não pense que você
vai ser como nós lemos lá no Salmo 37, né, sobre os ímpios, inimigos de Deus, aqueles que permanecem incrédulos, apesar de todo o amor que Deus lhes tem, todo o chamado, todas as boas notícias do Evangelho que eles já ouviram, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação que há somente em Deus. Eles permanecem incrédulos e eles conseguem ter uma vida muito melhor do que aqueles que resolvem seguir o Senhor. Muitas vezes eles são muito bem-sucedidos neste mundo. A vida deles parece um mar de rosas, né? Eles têm saúde, eles têm riqueza, eles têm conforto, eles têm todo o alimento que eles querem, eles podem viajar para onde quiser, eles têm sucesso, têm poder, mas eles não têm Deus. E, na verdade, queridos, a maior tragédia que o ser humano talvez possa experimentar é exatamente acontecer de seus planos serem bem-sucedidos sempre. Os planos que têm de sucesso nesta vida. As pessoas que planejam e seus planos são bem-sucedidos para sempre, talvez elas precisem refletir e ver assim, olha, tem alguma coisa de errado acontecendo na minha vida, está tudo dando certo até o fim. E é isso que o Salmo 37, o Salmo 36 e outros textos da Escritura vão dizer. Esta não é a realidade daqueles que são fiéis ao Senhor, daqueles que colocam a sua confiança em Deus e resolvem dizer não para a sua autossatisfação, dizer não para si mesmo, tomar a sua cruz e dia a dia seguir o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não promete essa boa vida, ele não promete que os seus planos serão bem-sucedidos. Se você é maduro, né, assim como eu, já, de cabelos grisalhos, se você é uma pessoa madura, já não é mais jovem, já viveu tempo bastante, olha para trás um pouco. Olha os planos que você fez. Olha quantos planos fracassados você teve na sua vida. Olha quanta coisa mudou de rumo, mudou de rota e aconteceu precisamente como você não esperava. É assim com aqueles que seguem o Senhor. Aliás, Jesus vai dizer isso, né? O vento sopra onde quer, quando quer, né? Na direção que ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem quando ele vem, nem para onde ele vai. Assim é com aqueles que seguem o Senhor Jesus. Você renuncia a si mesmo, você renuncia ao sucesso neste mundo, você renuncia aos seus próprios desejos, aos seus próprios pensamentos, aquilo que você considera como sendo realização neste mundo, para fazer aquilo que Jesus tem para você. E você não saberá exatamente o que é isso até que aconteça. É exatamente assim, você não sabe. Significa dia a dia ouvir a Jesus, o que ele tem para dizer na sua palavra e fazer conforme ele nos diz. E estar sujeito ao que ele nos diz. Então, queridos, Jesus vai dizer aqui no nosso texto: glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Jesus não aceitava glória dos outros. Jesus não estava em busca de fama neste mundo. Ele podia destruir o Império Romano, ele podia se tornar líder, né, o grande rei aqui na Terra já na sua primeira vinda. No entanto, ele escolhe vir discretamente como um servo, humilde, né, para sofrer e morrer na cruz para resgatar a sua criação, redimindo-nos do nosso pecado. Ele não fez o que ele podia fazer. Ele foi tentado a isso. Nós temos as tentações de Cristo relatadas no Evangelho. Ele foi tentado a isso. No entanto, ele renunciou a si mesmo. Renunciou a ter essa fama, esse sucesso, essa glória própria. Porque ele veio para glorificar o Pai. E, queridos, nós precisamos aprender a fazer essa associação. Como diz o catecismo, a razão de nós que seguimos a Cristo estarmos aqui é encontrarmos glória nele, é vivermos para a sua glória, para o seu inteiro agrado, para fazermos a sua vontade, renunciando à nossa própria, aprendermos o que ele tem para nós. E isso é a radicalidade do Evangelho. A gente muitas vezes tenta contemporizar, a gente tenta amenizar as palavras de Jesus,
quando ele diz: negue-se a si mesmo, renuncie a si mesmo, diga não para si mesmo, tome a sua cruz, siga o meu caminho, olha como é que eu vivi. Submeta-se a mim, ouça a minha palavra, viva para a minha glória, né? E assim você vai glorificar o Pai. A gente muitas vezes não quer aceitar a radicalidade desse compromisso. A gente não avalia bem o que significa entrar pela porta de Jesus. Significa ter um caminho para andar dia a dia, debaixo do seu senhorio, da sua soberania, nos submetermos a Ele e vivermos, independente daquilo que haveremos de passar, das circunstâncias da nossa vida. Porque Ele não promete essa vida boa. Na verdade, Ele diz, olha, a Escritura diz, né? Vai ter muito sofrimento. E depois ele acrescenta, com perseguições. Vai ter muito sofrimento, com perseguições. Então as pessoas perguntam, poxa, mas eu sou cristão, eu confio em Deus, eu entreguei o meu caminho ao Senhor, e agora essa pandemia, e agora dor e sofrimento, e agora essa crise econômica, desemprego, e essas doenças, enfermidades terríveis, e essa violência a que estamos sujeitos, e as guerras, né, onde tem guerra, e essa opressão, e essa humilhação, e as pessoas perguntam, né? Mas é para isso? As pessoas não entendem, não leram, não aprenderam nada do Evangelho. O Evangelho diz exatamente isso. A nossa satisfação não está nas coisas darem certo aqui e agora, conforme nós gostaríamos, conforme nós planejamos. A nossa satisfação está nele. Se nós vivemos para a glória dele, se nós vivemos para fazermos tudo conforme ele tem nos ensinado e ordenado, se nós vivemos para agradar a ele, então nós vamos encontrar plena satisfação. Aqui neste mundo, internamente e nos nossos relacionamentos com aqueles que também são fiéis a ele. É isso que ele nos promete aqui. Essa paz imensa que você não pode encontrar, nem que você tenha todo o sucesso deste mundo. Essa alegria profunda, essa satisfação plena, que você jamais vai encontrar em toda a riqueza deste mundo, em todo o poder, em toda a fama deste mundo. Essa plenitude que nenhum prazer deste mundo vai te dar. Ele promete para aquele que vive para a sua glória. Para aquele que entende a radicalidade do chamado, da vocação do Evangelho. Então, queridos, cristãos que entram pela porta que é Jesus, para depois seguir o caminho do mundo, a vida que o mundo nos propõe, como se aqui fosse o paraíso, e nós sabemos que não é mais, né? Que essa porta foi fechada. Nós sabemos que a glória do cristão está em Cristo, neste momento, internamente, e na sua volta, na ressurreição dos mortos, eternamente. Então, nós vamos descobrir, quando nós fazemos essa correlação, quando nós tomamos essa decisão, quando nós avaliamos o custo disso, né? Jesus nos deu sua vida, e o que ele pede em troca é a nossa vida. Então, o que Jesus nos chama, a nossa vocação, é para sermos diferentes. Como Deus é diferente. Deus é diferente de todos os outros seres, porque todos os outros seres vivem debaixo de um mundo decaído, corrompido pelo pecado. E Deus é santo. Então, dizer que Deus é santo é dizer que ele é diferente de tudo mais. E ele nos chama a sermos santos como o nosso Pai é santo. Ele nos chama a ser diferentes, a vivermos para a sua glória, a vivermos conforme o seu Espírito nos propõe a vivermos na sua palavra. A palavra que o Espírito Santo tem ensinado ao seu coração, à sua mente. Essa palavra nós precisamos interiorizar para vivermos e fazermos não apenas aquilo que Jesus nos ordena fazer, mas fazermos como ele nos ordena fazer. Porque viver para a glória de Deus, queridos, isso é muito importante. Não é apenas fazer o que ele nos diz para fazer.
Tem muito cristão que acha basta fazer o que ele nos ordena. Então, nós vamos falar de Jesus, nós vamos nos reunir com os irmãos, nós vamos fazer coisas boas, e acham que a vida cristã se resume a fazer algumas coisas. Mas isso não é verdade. A maior vocação do cristão é, primeiro, conhecer ao único Deus verdadeiro. Olha o versículo 3 do seu texto aí em João 17. Conhecer o único Deus verdadeiro. Conhecer a ti, ó Pai, o único Deus verdadeiro, e ao seu Filho, Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou. E reconhecê-lo como tal, o Filho de Deus que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Então, a nossa maior vocação, queridos, a maior forma com que nós glorificamos a Deus e a Cristo Jesus é buscando conhecê-lo mais e mais e termos esse relacionamento de intimidade pessoal com Ele. Não é apenas conhecimento intelectual, mas é conhecimento na alma, no espírito. É crescer num relacionamento pessoal com Ele, mediante a palavra, a oração, a comunhão dos irmãos, o serviço, o testemunho, em amor. Crescer nesse relacionamento pessoal com Ele, de fé, de confiança, de obediência, de sujeição a Ele, de reflexão na vida que Ele tem proposto para nós. Então, a maior forma de nós o glorificarmos é aprender como nós vamos fazer o que Ele nos diz. O como nós vamos viver é tão importante do que o que nós vamos fazer na nossa vida. Porque o como é o que nós somos, né? É a embalagem daquilo que nós fazemos. Como nós fazemos é tão importante do que o conteúdo do que nós fazemos. Porque o como é exatamente o fruto do Espírito modificando o nosso ser. É nós nos deixando mudar pela palavra de Cristo e dos seus apóstolos. É nós vivemos intensamente esse relacionamento pessoal com o Senhor, na intimidade da oração do nosso quarto, na intimidade da comunhão dos filhos e das filhas de Deus, na intimidade do serviço que nós prestamos humildemente a Ele e discretamente a Ele, para a sua glória e não para a nossa. Na intimidade do testemunho que nós damos a Ele. Então, queridos, muitos cristãos acham que basta fazer, mas estão fazendo de qualquer forma, destrambelhadamente, na carne. Estão fazendo obras da carne, porque estão fazendo nesse invólucro decaído e corrompido que nós temos, sem ser transformado pela palavra e pelo Espírito Santo, na comunhão diária com o Senhor. Então, queridos, nós só podemos viver para a glória de Deus na medida em que nós vivemos intensamente essa intimidade com o Senhor, nos deixando transformar por Ele, para que o que nós fazemos seja embalado, revestido do ser de Jesus, da mudança que Ele é capaz de fazer no nosso coração, na nossa mente, como diz o apóstolo Paulo, né? Sejam transformados, né, na sua mentalidade, dia a dia, né, pela palavra de Deus. Então, retomando aqui, desculpem as falhas aí, então nós precisamos apenas nos concentrar nisso, né, nos conscientizar disso. Se nós escolhemos seguir Jesus, isso significa que nós escolhemos não mais seguir a nós mesmos, mas viver para a sua glória, viver para aprender como Ele quer que nós vivamos, para o seu inteiro agrado, para fazer conforme Ele nos diz. E isso é uma mudança radical na vida, porque é uma mudança de propósito, é uma mudança de motivação, é uma mudança de foco. Se não há essa mudança, então nós já perdemos a perspectiva das boas notícias que Jesus tem para nós, como Senhor, como Filho de Deus, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Nós precisamos voltar a isso, compreender isso. Então, nossa vida vai ter um outro foco. Na medida em que nós decidimos realmente a cada dia viver para glorificar a Deus por meio de Jesus Cristo, então nós vamos aprender a desfrutar dele. E ele vai ser a nossa imensa alegria, a nossa paz, a nossa realização, o nosso maior prazer, né? Como diz o Salmo 37 que nós lemos, né?
Deleite-se no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Porque os desejos do seu coração não vão ser mais os anteriores, mas vão ser os dele. Você vai estar em plena harmonia com a vontade de Deus. Então, isso vai se realizar na sua vida. Então, busque o Senhor enquanto se pode achar. Calcule como o engenheiro faz, né? Avalie, mas tome uma decisão séria de seguir ao Senhor. E você, então, vai ser abençoado com essa nova vida, esse novo propósito, essa nova motivação, esse novo foco. E você, então, vai aprender coisas novas e diferentes para a sua vida. Que Deus te abençoe, graça e paz.